Sejam todos bem-vindos ao nosso laboratório. Hoje a gente vai estar falando sobre comunicação direta, o que que é essa competência e como nós temos que utilizar a mesma. Então, como sempre, nós temos a regra número 1 de que ninguém está errado, né? Então, eu quero que vocês se sintam à vontade para estarem compartilhando a opinião de vocês, o ponto de vista de vocês, para tirarem dúvidas. Nós vamos ter uma parte prática, vamos fazer um exercício sobre metáforas. Então, é uma oportunidade também de estar participando. Não se preocupem em errar, estamos aqui para isso, porque é a melhor forma de aprendermos. Os nossos acordos são o seguinte: sempre que você sentir que tem muito barulho em volta de você, coloca o seu microfone em mute. A Cris também, ela já tem a permissão para poder estar colocando as pessoas em mute. Mas vamos ficar consciente para poder ficar fácil a comunicação e também para quem estiver assistindo a gravação poder ter um ambiente bacana, não ficar com muito ruído em volta. Todos nós somos líderes e como líderes nós sabemos qual que é o momento correto de intervir, de adicionar algo à nossa discussão. E eu quero que vocês se sintam livres, vocês não precisam pedir permissão. Sempre que tiver uma pausa, algum momento, e que vocês quiserem adicionar a perspectiva de vocês, sintam-se livres. E é só tirar do mudo e começar a falar. Falando isso, vamos dar início aqui ao nosso laboratório. Hoje a gente vai falar sobre a comunicação direta, ela é composta por 5 habilidades, e 4 delas nós vamos falar de uma forma mais teórica, vou estar passando algumas definições, o que a neurociência tem para poder falar, que dá suporte a essas habilidades e como a gente utiliza ela com os nossos clientes. E a última habilidade nós vamos estar fazendo realmente o exercício, o laboratório, que vai estar bem bacana, que é sobre metáforas e como utilizar as metáforas dentro do processo de coaching. Então, a comunicação direta, ela é, pela ICF, a definição dela é a habilidade de comunicar-se com eficácia durante as sessões de coaching e de utilizar uma linguagem que tenha um maior impacto positivo possível no cliente. Então, a ideia aqui é não fechar o cliente, deixar ele aberto a todas as possibilidades, aos exercícios, ao feedback e tudo que a gente tem para dizer para ele. E também estarmos abertos ao que eles têm a dizer. A definição de comunicação direta é uma comunicação clara, onde ambos entendem quais são os sentimentos que estão sendo expressados, quais são as ideias, as preocupações, e que ambos estejam alinhados com a definição de cada coisa que está sendo explorada, certo? Então, para isso, nós temos aqui as 5 habilidades. A habilidade 1 e 3, elas estão conectadas com uma área de conhecimento na neurociência. As habilidades 2 e 4 com uma outra área. Então, eu vou estar falando intercalado. A primeira informação sobre neurociência que eu acho muito interessante e importante para essa habilidade é sobre o córtex órbito-frontal. Essa partezinha azul na imagem, ela fica atrás dos nossos olhos e é a área que até agora a neurociência acredita que seja responsável pela toma de decisões. Então, o que acontece é o seguinte, às vezes acontece algo, ou nós nos comunicamos com o cliente, e o cliente não entende, ou ele percebe que nós não estamos entendendo o que ele quer dizer realmente. E isso gera uma resposta de erro nessa área do cérebro. É como se tivesse uma luzinha vermelha de erro piscando a todo momento. E aí o cliente, em vez de ele realmente prestar atenção no exercício, se entregar o que está acontecendo, buscar respostas e tudo mais, ele fica com aquilo na cabeça, ele fica prestando atenção nessa luzinha que não para de piscar. Erro, erro, erro. E conforme nós vamos desenvolvendo o relacionamento com o nosso cliente, fica mais fácil. O cliente tem essa abertura de dizer, não, peraí, eu acho que você me entendeu errado.
né? O que eu quis dizer foi tal coisa. Ou então, de dizer, eu não estou entendendo o que você quer dizer, você pode esclarecer isso para mim, né? Mas no começo algumas pessoas se sentem coibidas e elas não querem parecerem tontas, mas elas ficam então prestando atenção nessa mensagem de erro que fica piscando na cabeça delas. Essa foi uma descoberta do David Rock. Ele é o criador do Neuroleadership, então ele é coach há vários anos e também fez a graduação dele em neurociência, então ele traz muitos elementos. Ele tem um livro bem bacana que é o Coach with Your Brain, se não me engano, que é Faça Coaching com o Seu Cérebro, e vale muito a pena ler esse livro, tá bem interessante. Então, essa informação ela se conecta com duas das habilidades dessa competência. A primeira é ser claro, articulado e direto ao compartilhar e fornecer feedback. A definição de feedback aqui é qualquer coisa que você está retroalimentando o seu cliente, né? Pode ser algo que ele falou e você simplesmente está devolvendo para ele, né? Poxa, você falou tal coisa, né? E quando você vai dar esse feedback, é muito importante você ter certeza que o seu cliente entendeu o que você está falando. Senão ele fica com a mensagenzinha de erro, né? De, poxa, o que será que o coach quis dizer com isso? Será que ele estava me julgando? Será que o que ele falou é o que eu realmente entendi? E para evitar isso, o que a gente pode fazer, primeiro, pedir permissão antes de dar o feedback. Eu gostaria de compartilhar algumas informações contigo, algo que eu estou percebendo que está acontecendo. Tudo bem para você? Então, ele já se coloca numa posição de receptividade e também confirmar. Cliente, você entendeu o que eu quis dizer? O que você entendeu com isso que eu acabo de dizer? Para poder ficar claro a comunicação. A outra habilidade é dizer claramente quais são os objetivos, a agenda da sessão ou dos encontros, o propósito das técnicas que estamos utilizando, né, ou dos exercícios, das ferramentas que estamos aplicando. Então, eu não sei se já aconteceu isso com vocês, mas isso já aconteceu várias vezes comigo, de eu começar a aplicar uma técnica ou alguma ferramenta e o cliente falar, eu não estou entendendo, eu não sei o que está acontecendo, ou simplesmente não conseguir ter o resultado esperado porque eu não pude explicar bem o que ia acontecer durante o exercício, ou qual que era o objetivo da gente estar fazendo aquele exercício, né? Outra coisa que é importante, eu, por exemplo, não tenho uma agenda definida das sessões, né? Eu não vendo um processo fechado, então, cada sessão, o cliente traz um tópico relacionado ao objetivo que ele definiu no começo do relacionamento de coaching. Então é importante, por exemplo, eu dizer, sabe o que? A gente está começando a falar muito sobre os seus valores. É importante que a gente faça uma sessão de clarificação de valores para poder a gente continuar o nosso trabalho. Ou então, eu sinto que existe um processo aqui de autossabotagem ou de crenças que a gente precisa explorar. Então, eu gostaria de separar uma sessão especificamente para isso. No caso das pessoas que têm já definido qual é a agenda do processo, né? Na primeira sessão a gente vai fazer isso, na segunda aquilo, na terceira tal coisa, na quarta é esse exercício. É importante também deixar claro para o cliente, porque ele sabe então que quando ele chegar na sessão já existe algo definido para ele explorar. E também ele pode dizer para você, esse exercício em específico eu acho que eu não preciso. Ou, eu não gostaria, não me sinto cômodo com esse exercício. Ou, esse aqui eu sinto que vai ser visual e eu não sou visual. Tem como fazer de outra forma? Falando sobre esse aspecto da neurociência, né, do córtex córtex órbito-frontal, a resposta de erro, e como isso se relaciona com as habilidades. Alguém gostaria de compartilhar alguma experiência ou uma outra perspectiva que tenha sobre essas habilidades? Ok. Tá tímido hoje. Sim, o pessoal tá tímido hoje.
Ok, então vou passar para a segunda informação sobre neurociência. Uma coisa interessante para poder saber, para a gente utilizar bem a nossa comunicação direta, é sobre as amígdalas. As amígdalas, elas são esses pequenos pontos que estão em vermelho no desenho, e ela é responsável pela resposta de... Bem, ela fica procurando por ameaças. E quando ela encontra uma ameaça, ela tem uma resposta de instinto. E sempre é uma resposta emocional. Então, a raiva, a frustração, ou simplesmente a alegria, né? Alguém conta uma piada para você, por mais que você está de mau humor, você acaba rindo. É uma resposta que veio da amígdala. E então, assim, conforme a gente vai recebendo informações do ambiente, do que está acontecendo ao nosso redor, todas essas informações vão para o cérebro. E um dos primeiros lugares que ele passa é a amígdala. A amígdala, ela verifica no banco de memórias dela se existe uma experiência similar e se essa experiência foi uma ameaça para nós. Então, se ela vê que é uma ameaça, ela dá uma resposta. Então, por isso, quando a gente recebe um susto, por exemplo, a gente reage automaticamente, não dá tempo de pensar. Não chega ao córtex, ao neocórtex, né, que é a parte mais superior, a parte mais lógica ou racional do cérebro. E então, nesse processo, acontece o que é chamado de sequestro da amígdala, ou amígdala hijack, e é um termo que vem da inteligência emocional. E é esse processo onde a amígdala desativa o processo lógico e simplesmente manda uma resposta automática, né, para o corpo, para a gente reagir ao que está acontecendo. Essa resposta, ela no começo falavam somente do freeze or fight, que é ficar paralisado, né, ou isso, não, flight or fight. Ou você sai correndo, ou você luta. Agora já adicionaram outras respostas também a esse processo, que é ou você sai correndo, ou você luta, ou você simplesmente congela, fica parado sem nenhuma reação, ou você desmaia, né, que você finge de morto. Essas são as respostas da amígdala. Nessa área de inteligência emocional, os estudos que foram feitos sobre a amígdala, a resposta da amígdala, existem já muitas técnicas de como a gente pode ajudar o nosso cliente a desenvolver a inteligência emocional dele e evitar que esse processo seja algo assim tão no instinto, que dê tempo da pessoa racionar, deixa eu dizer a palavra correta? Racionalizar, obrigado. Racionalizar o que está acontecendo e qual que é a resposta adequada, né, para essa situação. E esse conhecimento, ele se conecta com as seguintes habilidades: reformular e articular para ajudar o cliente a compreender a partir de outras perspectivas o que ele ou ela quer ou não tem certeza, né, sobre o que ela quer. Isso significa, quando a pessoa chega com uma situação onde ela tem várias opções ou ela não sabe, né, qual caminho tomar, a melhor forma de ajudar ela a não tomar uma decisão impulsiva é você reformular ou utilizar o que chamam em neurociência de reappraisal, que é a reavaliação dessa situação. Então tem uma metáfora para isso, que é o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Como que você está vendo isso? Né? Geralmente a pessoa pode chega na sessão vendo quais são os problemas, e você pode mudar a visão dela de quais são as oportunidades aqui. Então, uma pessoa, por exemplo, que ela passou o ano inteiro se preparando para uma competição, então ela estava super animada, ela chega na sessão e fala: poxa, eu tô super irado, eu tô frustrado porque eu passei o ano inteiro trabalhando nisso para poder conseguir vencer, né, essa competição e cheguei em segundo lugar. O que o coach pode fazer é fazer perguntas para mudar essa perspectiva, né? Que ali, nesse caso, a amígdala está funcionando. Então, ok, mas o que você tem para agradecer em chegar em segundo lugar? Quantas pessoas competiram? Né? Era só você e outra pessoa? Ou você venceu centenas, milhares de outras pessoas? Então, essa mudança, né, do enquadramento que ela tem, ou da perspectiva que ela está vendo, pode ativar de novo
a parte do lógica da pessoa, né, a parte mais superior do cérebro, e diminui a resposta da amígdala. Então isso baixa o nível de estresse e ajuda ela a pensar em outras coisas, em outras oportunidades, né, que estão disponíveis também. E a outra habilidade é utilizar uma linguagem apropriada e respeitosa com o cliente. Isso aqui é muito importante, porque quando você fala sobre diferenças entre homens e mulheres, por exemplo, você pode criar uma resposta da amígdala. Poxa, estão me atacando porque eu sou homem. Estão me atacando porque eu sou mulher. Ou então você usa alguma coisa política ou religiosa. Cria também essa resposta de estão me atacando. Acredito que estão tentando me converter a algo que eu não sou. Então é muito importante a gente ter muito consciente na hora de se comunicar com o cliente quem ele é, quais são as crenças que ele tem, quais são as visões que ele tem, antes de você explorar temas que são polêmicos atualmente, né? E algo que é muito importante é que todo coach, quando está começando, acaba utilizando são as linguagens técnicas ou os jargões de coaching. Então, você falar sobre valores sem explicar para o cliente o que é um valor. Você falar sobre autossabotagem sem explicar o que é isso. Eu, por exemplo, já tive casos de cliente quando eu falei, eu acho que aqui existe um processo de autossabotagem. Você está se autossabotando. Eu senti que o cliente se fechou. Ele, poxa, está me julgando aqui. Eu falei assim, mas calma, fica tranquilo. Porque todos nós temos um processo de autossabotagem. Eu, por exemplo, e aí começo a dar exemplos de como eu me autossaboto. Eu tenho problema, no último ano eu passei lidando com perfeccionismo. Então, quando eu compartilho esse processo meu, ele vê que, ok, o meu coach também tem isso. Então, eu posso ter. Ele não está me atacando, ele está simplesmente mostrando algo que existe. Então, você diminui a resposta da amígdala. Então, é muito importante a gente ver também como que a gente está se comunicando sobre esses temas que podem ser polêmicos, ou se a gente não está utilizando muitos termos técnicos que o cliente não faz a mínima ideia do que está acontecendo. Então, isso daqui também pode gerar a mensagem de erro que a gente viu. Fica ali, né? De, poxa, mas o que ele quer dizer com autossabotagem? Será que ele está me julgando? O que ele quer dizer na diferença entre homem e mulher? Isso é algo bom ou ruim para mim? E ele começa a prestar atenção nessa mensagem de erro e não realmente no que a gente está explorando. Então, agora eu gostaria de escutar um pouquinho de vocês. Como tem sido a experiência de vocês em relação a essas 4 habilidades? O que vocês têm feito para contornar, né, quando acontece essa resposta da amígdala ou a resposta de erro no cliente de vocês? Eu tenho um curso chamado Medicina Raikkonen. E nesse curso, ele coloca que todas as patologias têm uma causa emocional. Ou também conhecida como nova medicina germânica, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar. E aí, quando nós identificamos o que gerou essa patologia, nós damos 3 opções para a pessoa, para que ela pare de sentir essa dor, ou quando acontecer aquilo de novo, ela falar para o cérebro, para o inconsciente, falar, eu não permito que você me cause dor na coluna, no braço, enfim, no local que seja. Mas de qualquer situação, de problema que possa fazer com que a pessoa tenha uma lesão, nós colocamos que a pessoa tem 3 opções, que é resolver o problema, aprender a ignorar ou sublimar, tipo uma pessoa do trabalho que fala alguma coisa que incomode, mas aquela pessoa não tem maturidade para você explicar ou para entender e mudar seu jeito de ser. Então, você tem que aprender a simplesmente ignorar essa pessoa. Ou a outra opção seria fugir do problema, que é, eu vou me separar, eu vou sair do trabalho, eu vou mudar de setor.
Então, nós damos 3 opções e, na verdade, essas 3 opções, agora, te ouvindo falar em relação às amígdalas, ela está relacionada a aprender a lidar com a resposta, né, das amígdalas e mais, optar por qual reação que ela vai tomar na hora de que aparecer esse conflito ou no momento que ela está solucionando o conflito. Sim, o que eu achei interessante foi em relação à parte de sublimar, porque você está falando para a pessoa, encontra outra perspectiva que vai te fazer bem, né? Que é a perspectiva de que talvez essa pessoa não está pronta para entender isso da forma que eu entendo, né? A gente não está no mesmo nível de conhecimento sobre essa área, então é melhor não discutir aqui. Isso eu achei bem bacana. Alguém mais? Sim, à vontade. Pois é, ontem eu atendi o meu primeiro cliente, ainda numa sessão experimental. E ele veio assim, estava com 3 caminhos, mas o grande problema dele, que ele acha para ele, é que ele tem muito talento e muito conhecimento, porque ele lê muito e ele se interessa muito, ele fez cursos, etc. E muitas pessoas não aceitam ele dessa forma. Então, aquela vozinha fica dele, e que as pessoas estão achando que ele é inconveniente, que ele é isso, que ele é aquilo, e aí ele fica com certos receios, certos medos, e aí eu levei ele para outras perspectivas exatamente. Até que ponto, né, é valioso ficar ouvindo essas vozinhas. E em relação ao medo, eu contei uma metáfora, eu falei uma metáfora para ele, de um rei que tinha uns prisioneiros de guerra, e aí contei a metáfora toda, e aí ele foi se mudando, inclusive, de fisionomia, assim, achando que, poxa, até que enfim eu estou achando alguém que me ouça, que está no mesmo pé e gostou demais, achou que eu era carismática. Poxa, quanto tempo que eu não conversava com uma pessoa assim, porque as pessoas não me entendem, acham que eu quero dizer que eu tenho muito conhecimento, mas não é, já sai de mim. Então, eu vejo uma coisa, eu linko com o filme, eu linko com outra coisa, e aí eu não consigo achar essa receptividade. Então, foi bem legal a experiência. Ótimo. Alguém mais gostaria de compartilhar? Bastante a ele. A gente já vai entrar na parte de metáfora e aí a gente pode falar um pouquinho mais sobre essa metáfora. É por isso que eu não contei a metáfora. Ok. Alguém mais? Eu achei legal. Estão me ouvindo? Sim. Eu achei legal aquela parte que você falou que você usa os seus exemplos. Porque eu também uso bastante os meus exemplos e às vezes eu fico um pouco insegura, né? Tipo, se eu estou fazendo correto ou não. E foi legal compartilhar, assim, que eu uso muito também, para que a pessoa sinta que ela não tá, né? Que não é um problema só dela. Eu falo das situações que eu também passei ou que também estou passando. Sim. Na competência 3, se eu não me engano, que é criar intimidade e confiança com o cliente, nós exploramos sobre a vulnerabilidade, né? Que a gente não precisa ser o exemplo de pessoa, a pessoa perfeita para poder fazer coaching. Muito pelo contrário, a gente tem que mostrar que nós também somos seres humanos. Que da mesma forma que o nosso cliente está passando pelo processo dele de crescimento, de autoconhecimento, de evolução, nós também passamos pelo nosso. Né? E é muito mais fácil a pessoa se conectar com alguém por reconhecer, poxa, ele também teve o mesmo problema, ele passou pela mesma situação, ele me entende, do que pegar e falar, não, a pessoa é perfeita, ela nunca vai entender o que eu tô sentindo, o que eu tô vivendo, ela não conhece a minha realidade. Então isso Às vezes a pessoa deixa até de falar, né? Deixa de falar o que ela tá pensando de verdade, com medo de que você, achando que você é muito perfeita, você vai julgar ou vai classificá-la. Exato. Então aqui é importante lembrar dessa competência de criar essa intimidade, confiança com o cliente e compartilhar informações. Pode, inclusive, adicionar outras perspectivas, né, para o cliente explorar. Quando você dá um exemplo de o que acontece contigo. O importante aqui é cuidar para não tirar o foco do cliente, né? Não passar a ser uma sessão sua. E sim, ok, aconteceu isso comigo.
O que você pode tirar de proveito sobre isso que eu acabei de compartilhar com você? E aí a pessoa, né, o foco volta para a pessoa. Alguém mais gostaria de compartilhar? Ok, acho que está todo mundo esperando ansioso pela metáfora. Então vamos lá. Então, a última competência, ou a última habilidade que compõe essa competência da comunicação direta, até me chamou a atenção, porque a metáfora, né, ela, pelo menos na interpretação que eu tinha, ela fugia um pouco dessa ideia de comunicar claramente o que eu queria dizer, ou o que o cliente queria dizer. Então eu fui procurar um pouco mais de informações sobre metáforas, e no coaching ontológico, eles falam que não existe uma verdade absoluta. Tudo o que nós vemos e dizemos é uma interpretação da realidade. E essa interpretação, ela está limitada à nossa linguagem. A vantagem da metáfora é que ela não é somente uma palavra em específico. Ela pode trazer emoções, ela pode trazer mudança na postura corporal, ela pode trazer várias crenças, ela pode trazer vários significados. Então, é aquela coisa de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. A metáfora entra aqui, porque através dessa metáfora nós conseguimos explicar muitas coisas. E nossa linguagem, no nosso dia a dia, nós utilizamos muitas metáforas. Muitas coisas explicamos não através de coisas literais, e sim de qualquer coisa figurativa. No coaching, nós utilizamos a palavra de metáfora para definir tudo que seja a metáfora em si, como é definido na linguagem, como analogias, alguns utilizam também metáfora para definir histórias, visualizações, imagens. Então, tudo que tem essa conotação um pouco mais abstrata, que condensa ou que consolida várias informações, pode ser chamado de metáfora. Okay? Então, metáfora não é só aquela parte que a gente entende quando a gente estuda idiomas. E essas imagens você pode explorar com o cliente de diversas formas. A forma que eu utilizo, que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês para a gente fazer um exercício baseado nessa forma, é a seguinte. Quando eu estou escutando o meu cliente e ele utilizou uma metáfora, eu aproveito dela para poder criar uma imagem, inserir o meu cliente dentro dessa imagem e começar a explorar a imagem em si. E isso ativa o hemisfério direito do cérebro do cliente, que é mais abstrato. Isso sobrepassa todo o processo de censura dele, que fica no lado esquerdo do cérebro. Então ele vai vendo somente opções. Depois a gente explorou toda a imagem, então a gente começa a conectar com o tópico que ele trouxe. Uma outra forma é você fazer o coaching literal. Se a pessoa fala, nossa, isso é muito duro para mim, você fala para ela, existe alguma coisa que seja muito dura próxima a você que você possa tocar? A pessoa toca aquilo e você começa a perguntar o que você sente ao tocar essa coisa muito dura. Qual o impacto que tem sobre você? E ela vai conseguindo informações sobre ela, sobre quem ela é em relação àquilo. Isso vai expandindo cada vez mais a consciência dela sobre quem ela está sendo nessa situação e quais são as opções que ela tem. Para poder exemplificar essas duas formas, ontem eu fiz uma sessão de coaching que foi muito bacana, muito interessante, onde a minha cliente, ela mora em um país, mas está se mudando em janeiro para um outro, que ela não conhece muito bem a cultura, e ela está em medo de como vai ser a recepção dela nesse país. Ela trabalha com terapias holísticas, então ela tem uma visão muito diferente do que as pessoas nesse país estão acostumadas, que é um país um pouco tradicional. E ela pegou e falou assim, poxa, eu tenho essas minhas práticas na área de terapia holística, que eu não sei como vão ser aceitas, e também tenho muitas oportunidades de fazer
trabalhos virtuais. Estão aparecendo várias e várias coisas. Mas eu não sei o que fazer. Eu tenho medo de chegar lá e não conseguir me encaixar, né, na sociedade, ou a sociedade não me aceitar. E ela falou assim, talvez eu esteja me colocando na mesma caixa que eu me coloquei aqui nesse país que eu estou vivendo. Poxa, ela usou uma metáfora aqui interessante, que é se colocar em uma caixa. Então, eu pensei, essa é uma oportunidade de explorar tanto a metáfora como de fazer coaching literal. Então, eu falei para ela, ok, existe alguma coisa, alguma caixa ou algo que se assemelha a uma caixa aí onde você está? E ela, sim, tem algumas coisas que são em formato de caixa. Eu falei assim, tem alguma coisa que você caiba dentro? Ela ficou olhando assim, ok, eu tenho meu closet, que é um walk-in closet, né, esses closets que você entra, uma salinha, e ela falou assim, eu posso entrar ali dentro. Eu falei, ok, entra ali dentro então pra gente fazer um exercício. Ela entrou e eu falei assim, fecha a porta, essa daqui vai ser a representação da sua caixa. Quando eu falei isso, ela já sentiu o impacto disso no corpo dela. Então ela pegou e falou assim, poxa, eu não sou claustrofóbica, mas eu estou me sentindo sem ar. Aqui não tem espaço para eu me mover, eu não consigo esticar os meus braços. Se eu esticar muito, eu começo a bater nas coisas. E nessa exploração, inclusive, ela bateu no telefone, o telefone caiu e encerrou a chamada. Então, quando ela se conectou de novo, foi assim, uau, tá tão sem espaço a sua caixa que você tá até derrubando coisas que se fecham, né? Que foi a expressão que ela usou, caiu o meu telefone e fechou aqui. Assim, quais são as coisas na sua vida que estão acontecendo isso, que estão caindo e se fechando porque você está aqui dentro? E isso começou a trazer muitas informações para ela. E depois de explorar muito, eu trouxe um personagem que a gente criou, que representa a essência dela, e perguntei o que esse personagem faria aqui. Eu falei assim, abriria uma porta. Eu falei, ok, vai lá e abre a porta. Então ela abriu a porta, falou assim, nossa, só de abrir a porta eu já me sinto mais à vontade. Eu sinto que eu consigo respirar de novo. Tem um pouco mais de espaço para eu me movimentar aqui. Eu falei assim, nossa, que legal. Continuei explorando ali o que estava acontecendo naquele momento. O que a gente fez no laboratório passado, né? Estar presente no momento. Depois eu pedi para ela, ok, o que você acha da gente sair dessa caixa? Ela saiu e ficou na porta. Ainda assim ela falou assim, nossa, aqui eu respiro, eu vejo oportunidades, existe espaço, eu posso realmente me mover. Assim, é interessante você falar isso, mas de qualquer forma você ainda está parada na porta. Você não saiu da caixa. O que aconteceria se você saísse realmente dessa caixa? Então ela saiu do armário e começou a andar no quarto. E ela não parava de andar. E eu peguei, né, dei o feedback para ela, falei assim, nossa, quando você saiu da caixa, você não parou de se movimentar. Existe fluidez aqui, existe movimento. E aí sim expandiu muito as possibilidades dela. E ela percebeu que ela estava se colocando naquela caixa e que ela não precisava. Falou assim, o meu trabalho, né, as oportunidades que estão aparecendo para mim são muito maiores. Eu tenho todo um mundo virtual de pessoas para me conectar, para oferecer os meus serviços. Eu não preciso oferecer somente nesse país onde eu tô, para onde eu estou me mudando. Eu não preciso mais dessa caixa. Então, e ela não sabia como ela ia se livrar disso no começo da sessão. E para ela ficou claro que ela não precisava daquela caixa. Então, essa é uma forma de trabalhar com as metáforas, de você utilizar as imagens que o cliente traz, expandir elas, trazer sensações sinestésicas, né, o que ela está sentindo, qual que é a textura aqui, a temperatura, qual que é o cheiro desse lugar, qual que é o sabor. Talvez, qual que é o sabor de estar em uma caixa? Para mim seria um gosto de papelão, não tem um sabor interessante. E tudo isso cria uma memória que ela sempre vai acessar toda vez que ela se sentir nessa posição, nessa imagem que ela criou. E falando nisso tudo, eu gostaria de propor um exercício. Deixa eu só verificar aqui quanto que a gente tem de tempo. Eu pedi para a Cris, para ela ser nossa coach hoje, para ela fazer uma pequena demonstração, porque ela faz um trabalho excelente com metáfora. E para isso eu vou pedir então um voluntário que gostaria de receber coaching.
Não tenho medo, só tenho a cara de séria. A Cris é legal. É só a cara, porque o resto... Eu escutei alguém falando. Quem quer se arriscar? Ok, Cris. A gente achou que a mulherada era corajosa, hein? Né, a gente tá falando assim, nossa, todas as mulheres aqui, os homens não estão, e... Tudo bem. Qual que é a metáfora para o que tá acontecendo aqui, então? A Juliana tá assim, tipo, eu vou falar, mas ela assim... É que eu tô quase sem bateria, eu tô com medo de me arriscar e cair. Meu celular só carrega desligado. Eu falei, se a gente começa, eu caio. Se quiser testar, Quanto por cento tem de bateria aí? consigo ver. Se quiser começar, só que daí se eu cair. Mas por mim pode ser. Vamos? Ok, então eu vou fazer o seguinte. Eu separei aqui uma pergunta. Isso aqui eu quero que todos nós pensemos, ok? Nessa metáfora, porque depois a gente vai fazer um exercício entre todos os que estão presentes. Se a Juliana cair, ela não vai mais estar presente, então não vai ter problema. Dela receber aqui coaching nessa pergunta. Então a pergunta é: qual metáfora melhor descreve o que eu estou vivendo atualmente em minha jornada como coach? Qual que é a imagem que representa o momento atual que a gente está vivendo, cada um? Você se vê num lago, num deserto, em uma batalha, deitado no sofá, num parque, meditando? Qual que é a imagem ou a metáfora que melhor descreve o momento atual que você está vivendo como coach? Então eu vou tirar aqui a apresentação para que todos possam ver todos. E eu vou passar então a palavra para Cris. E Juliana, muito obrigado por ser voluntária para esse exercício. Esse exercício ele vai ficar gravado e eu gostaria de saber se você permite que nós publiquemos ele no YouTube ou se você gostaria que ficasse algo confidencial só entre nós aqui. Acho Juliana. que pode publicar, não tem problema. Ok. Se no final do exercício você sentir que é melhor não publicar, você me avisa e eu elimino da gravação, ok? Ok. Uhum. Então tá bom. Então, falando nisso, todos nós aqui podemos concordar em manter a confidencialidade da Juliana. Ok? Ótimo. Quanto tempo você quer, Mir? 40... Vamos fazer o seguinte. 10 minutos? É porque é para exemplificar, É para só o pessoal para poder fazer... mostrar o que acontece no exercício durante o coaching com a metáfora. E depois a gente vai ter a oportunidade também de cada um fazer um pouquinho de coaching em um companheiro para poder treinar isso. O objetivo não é chegar até uma ação, ok? É só para realmente começar a explorar e depois, se vocês quiserem, vocês podem se conectar depois para poder fazer realmente a sessão e continuar explorando essa metáfora. Tudo bem? Quer perguntar alguma coisa, Juliana? Não, Antes é de que vai começar? escurecendo a tela aqui, eu pensei que fosse acabar. Ok. Tá certo. Você consegue, então, definir uma metáfora que define a tua vida profissional como coach atualmente? Olha, não, assim logo de cara não. Quando ele falou sobre uma imagem, algo que apareça, eu pensei num caminho, uma estrada. Uma estrada. Mente. Essa estrada, ela é de chão, ela é um asfalto, De chão. paralelepípedo, estrada de Não, chão? de chão. Isso. Certo. O que tem nas laterais dessa estrada? Tem verde. Verde? Mais É rasteiro, mato, são árvores, rasteira? Não, é a vegetação mais rasteira. Certo. Não é mato, mas é uma vegetação mais rasteira. Existem animais em volta, cercas? Me dê um pouquinho mais de detalhe sobre essa estrada. Não tem nada em volta, só
nessa parte mesmo. E daí pra frente tem tipo, alguma coisa lá na frente, mas eu não consigo ver ainda. Certo. Existe cercas ou você tem livre acesso para entrar para sair da estrada a hora que você quiser? Tenho, não tem Tem cerca. essa liberdade. Tem. Certo. Você acha que isso que tem lá na frente está muito longe? Tá perto? Você acha que vai ter que andar muito para chegar lá? Não, acho que não. A princípio não. Alguma coisa que eu já consigo meio que ver, mas ainda não consigo ver exatamente o que é. Eu sei que tem Certo. alguma coisa, eu consigo ver, mas ainda não sei exatamente o que é. O que você sente andando por essa estrada? Tranquilidade. Tipo, é como se eu Tranquilidade. passasse por ali com facilidade. Assim, fosse um caminho conhecido. Certo. Como é que é a roupa que você está utilizando ao andar nessa estrada? É uma roupa mais informal, chinelo, é sapato, tênis? É médio, não chega a ser informal, não tô de chinelo, mas também não tô de salto, por exemplo. Alguma coisa entre o meio termo. Você consegue descrever o quê? Que tipo de calçado, que tipo de calça, bermuda, camiseta? Uma sapatilha e um vestido. Certo. É confortável utilizar essa roupa? Você se sente livre, se sente confortável? Sim. Certo. Existe algum cheiro nessa estrada característico? Não, cheiro não. Só bastante quente, assim. É um dia de bastante calor. Dia de sol? Isso. Tá bem quente. Ok. Você carrega alguma coisa com você quando Não. você anda com essa estrada? Uh-uh. Nem uma aguinha, Nadinha. Nenhuma. Tá com sede já. né? Pensando no Nadinha. calor. Nadinha. Certo. E dentro dessa vida, da tua vida profissional, como que você pode conectar essa estrada com a tua vida profissional? O que seria essa estrada? O que seria em volta de você que tem? Se você fosse conectar com a sua vida de coaching hoje. Tô pensando. Tentando fazer uma ligação. Talvez a estrada é o caminho que a gente percorre, né? O caminho que percorre nessa escolha, assim. Sim. Você me falou que é uma estrada de chão, Uhum. certo? Por que seu caminho de coach seria uma estrada de chão e talvez não um asfalto ou não um paralelepípedo? Não sei, foi a primeira imagem que me veio na cabeça. Não Tenta, pensei. tenta, tenta conectar. É uma boa estrada, né? Mas é de chão. Certo. Você não consegue, por exemplo, estrada de chão, geralmente elas têm muita pedrinha, né? Você tem Sim. encontrado algumas pedras no seu caminho, nesse caminho na profissão de coach? Pedrinhas, sim. Fácil de tirar? Algumas sim, algumas não tanto. Certo. Referente ao calor que você falou, que é um dia de sol quente, esse calor te atrapalha? Ou não? Ixi, eu acho que caiu. Travou. Ixi, acho que foi a bateria dela. Você tá em mute, Amy. Sim, acho que acabou a bateria Bateria dela. dela. Ah, Muito bem, mas então acho que deu para exemplificar um pouquinho, né? assim, a ideia aqui é você explorar tudo que existe na metáfora da pessoa, na imagem que ela está tendo, né? Então ela tem ali perguntas que me vieram enquanto estavam fazendo essa exploração, por exemplo, ela falou, tem alguma coisa lá no final do caminho, eu não consigo enxergar. Assim, ok. E se você tivesse olhos de águia, você conseguisse enxergar o que está lá no final do caminho, o que que é? O cliente, muitas vezes, ele utiliza isso de, eu não sei, ou eu não consigo encontrar uma resposta para isso. E você pode falar assim,
e se você conseguisse encontrar? Ou criar um elemento, já que é uma imagem, criar um elemento que permita ele a encontrar. A Cris pegou, por exemplo, assim, geralmente na estrada de terra existem pedrinhas. Quais são as pedrinhas que você tem encontrado? Assim, quando eu falei de quais são as pedrinhas que você tem encontrado, eu lembrei que quando eu era criança, eu ficava buscando as pedrinhas para ver se não tinha um cristal ou alguma pedrinha diferente, com uma cor diferente, para poder colecionar. Quais são essas pedrinhas diferentes que você encontrou também no meio do seu caminho? Ela poderia aproveitar que não tem cerca e vamos andar aqui, vamos explorar o que mais existe fora do caminho. Porque talvez ela tenha essa imagem de, eu tenho esse caminho de pedra onde não está me levando a lugar nenhum. E ao explorar o desconhecido ou o que ela não está vendo, ela pode encontrar algo muito mais valioso, muito mais precioso. Ela poderia ter encontrado um rio, uma caverna, uma árvore frondosa. Assim, poxa, e como você se sente ao estar aqui em frente a isso? Né? E depois de explorar bastante toda essa imagem, o que está acontecendo e como a pessoa se sente, então faz essa conexão de, na sua vida de coaching, o que é esse elemento? Né? Eu vi que a Cris aqui fez algumas perguntinhas de e se? Para você provar. E se tal coisa significasse isso? Ou então você pode pegar para poder explorar mais a imagem da pessoa e como que ela se conecta, como isso se relaciona. Você está afirmando para a pessoa que isso se relaciona. Como isso se relaciona com a sua vida profissional? Né? Aí, se não me engano, foi um uso do e se. Assim, e se isso se conectasse com a sua vida profissional, como seria? O e se você dá a oportunidade para o cliente falar, eu não sei. Então, assim, ok. Isso se conecta com a sua história, com a sua vida, né, profissional, com você como coach. Como se conecta? Porque o nosso cérebro ele sempre está em busca de respostas, ele sempre está em busca de significados. Inclusive, quando eu não explico bem o que eu estou fazendo com o cliente, eu estou explorando a metáfora, durante essa exploração da imagem, ele já começa a relacionar com a própria profissão. Eu tenho certeza que a gente estava escutando aqui, observando a sessão, estávamos pensando, nossa, se eu tivesse nessa estrada, o que significa isso para mim? Né? Essa minha estrada, se ela fosse de chão, seria tortuosa? Seria um caminho reto? Seria fazendo curva? Se eu saísse do caminho, o que eu encontraria? Porque são associações que o nosso cérebro faz. Então, o cliente falar, eu não sei, é porque ele não quer falar o que ele encontrou. Ou então ele não quer pensar e realmente fazer essa conexão. Porque sempre existe uma conexão. E essa é a vantagem de utilizar as metáforas. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Já que a gente não conseguiu fazer a demonstração pelo tempo que a gente tinha planejado? Não? Ok. Então eu vou dividir aqui a sala para a gente fazer o nosso exercício. Quem for o cliente primeiro vai estar respondendo, né, a pergunta de qual que é a metáfora que representa o momento atual na jornada, ok? Não é o passado nem o futuro. Você pode ver o futuro ou você pode ver o passado, mas eu quero que vocês se foquem no presente, o que está acontecendo nessa metáfora, nessa imagem, nesse momento. O trabalho do coach é explorar a metáfora. Quais são os elementos que estão ali, o que está acontecendo e tudo mais. Quando vocês explorarem isso, aí vocês começam a conectar. Isso, como se representa na sua vida pessoal, no seu trajeto real como coach. O que esse elemento significa na sua vida real? Ou qual que é o significado que o seu cérebro encontrou para isso? Mas sempre no afirmativo, a pessoa já sabe, ela já encontrou. Existe uma conexão. Tá bom? Para poder forçar a pessoa a encontrar essa resposta. Eu vou ficar de fora, eu vou estar controlando o tempo e
vamos fazer o seguinte, nós temos mais meia hora. 10 minutos para a sessão. Então, deu 10 minutos, vai fazer a troca. E quando tiver dado mais ou menos uns 7 minutos, eu mando a mensagem para dizer que já é hora de começar a conectar com a vida da pessoa, ok? Do cliente. E eles vão começar a conectar toda a exploração com a vida da pessoa. Nilceia. Você vai avisar quando passarem 10 minutos, que eu tô sem relógio. Eu vou avisar quando der 7 minutos, mais ou menos, que é para vocês já começarem, se não tiverem ainda feito a relação com a vida do cliente, para poder começar a fazer. E quando der 10 minutos, eu vou pedir para poder fazer a rotação. Tá. Ok? Muito rápido. Sim, eu sei que eu sou malvado. Rapidinho. A Cris sempre reclama. Ai, nunca dá tempo, você sempre tira a gente quando a coisa tá ficando boa. Muito bem. A ideia desse exercício era poder experimentar como que é a gente ver o nosso tópico, que é, nesse caso, o nosso momento atual como coach, através da metáfora, certo? E não conseguir aí um plano de ação ou algo. E eu gostaria de saber como foi para vocês, como cliente, explorar o momento atual de vocês através da metáfora. Para mim foi bem legal, porque a metáfora, assim que você colocou no exercício, a primeira imagem que me veio foi eu escalando uma montanha. Eu jamais faria isso. Eu não escalo montanha, eu sou medrosa, frouxa e fresca. Mas foi essa a metáfora. Eu poderia ter ido num lago, mas foi o que veio na minha cabeça e foi o que eu trabalhei. Foi muito legal, porque é o que está representando mesmo. Mas eu escalava com coragem e porque eu queria encontrar um gavião, era uma escultura de um gavião lindo, abrindo asas para voar, e atrás de um arco-íris muito lindo, que é se eu fosse um aspecto da natureza, era arco-íris que eu queria ser, e eu queria fotografar. E isso me dava coragem. Uau! E é exatamente isso que está acontecendo, né, com a descoberta do coach, que é a minha cara. Então, mas também de vez em quando eu sentava para beber uma água, para admirar o lago que estava embaixo. Então, isso que é justamente você indo devagar, fazendo as coisas certas, para poder chegar e fotografar seu arco-íris lindo. Uau! Então, foi Uau! muito experiência e iniciar Nilceia, né, conduziu muito bem. Ótimo! Muito bom! Linda imagem. Quem gostaria de compartilhar agora? Como foi a experiência de ser cliente? E ver a vida de vocês através da metáfora. Posso falar? Pode, Berenice. Eu achei super bacana. Eu fui rapidinho assim e tive uma sacada muito bacana e eu adorei. Ótimo, ótimo. Ok, muito obrigado. Por nada. Nilceia, Cris. Deixa a Nilceia falar primeiro. A Daisy usou uma frase que é ótima em metáforas, ela voa, precisaria de horas, porque ela vai... Mas ela falou algo do laboratório, que eu achei muito legal, porque ela fala que a montanha que ela subia era verde, e era um verde vivo, como que acabava de chover. E aí, no fim, quando nós fomos conectar com o trabalho, ela colocou assim, que era o conhecimento, essas gotas, esse orvalho, essa chuvinha, era o conhecimento. E aí ela colocou que ela era de conhecimento e de energia, e que o laboratório são as gotas que ela está utilizando, que ela está conseguindo utilizar para manter a mata verde, ou seja, o conhecimento. Que linda! A Daisy, isso. como sempre, derretendo corações, né?
Mas para você, Nilceia, como cliente, como foi a experiência? Foi ótimo também, consegui entender algumas coisas, tive sacada de que eu estava resistindo às mudanças que eu estou fazendo para atuar mais como coach, de que eu não preciso resistir a essas mudanças, que eu preciso curtir as mudanças. Foi ótimo, foi bem legal. Para você, você achou mais fácil ou mais difícil encontrar esses novos insights? Foi fácil. Tanto fazer quanto receber fluiu, assim, sabe? Foi bem legal. Foi Ótimo. bem fácil. Metáforas foi muito fácil, incrível, muito, muito legal. Ok, muito obrigado. Cris. Então, o mais engraçado que eu achei foi bem bacana também. Mas é como eu já tinha falado até pro Emir antes, que a minha metáfora é eu pulando de um bungee jump. E o que me segura é o elástico, né? Só que eu falei pra Berenice, beleza, essa metáfora é ótima, o problema é que eu morro de medo de altura, mas lá eu não tenho medo de altura. Né? Se eu na vida real não pularia, mas nem chegaria perto de uma ponte dessa. Mas lá eu me via pulando, então, tipo, é interessante analisar que, tipo, olhando a metáfora, você é corajoso, você pula de cabeça e não tem medo de nada. Mas na vida real eu tenho. Mas foi bacana, só faltou a gente descobrir como que eu vou cortar o elástico. Qual que é a realmente... faca que você precisa? Exatamente, foi a única coisa que Algo faltou. algo que seria interessante, por exemplo, explorar, a Cris, ela tem essa imagem que ela compartilhou comigo antes da gente começar o laboratório, que nesse momento atual é como se ela tivesse saltado, né? Ela foi de cabeça, só que depois ela percebeu que ela estava de bungee jump, porque ela vai e volta, e nunca chega onde ela quer cair realmente de cabeça. Então, talvez, Exatamente. qual seria uma metáfora mais útil para você? Essa é uma boa exploração. Qual que é a imagem? Já que tá em bungee jump, qual seria o outro esporte radical, talvez, que te levaria ao mesmo destino? Ó, eu vi uma carinha de É. Isso pode abrir outras possibilidades também para o cliente, né? Já que o bungee jump não está funcionando, qual é outro esporte radical que vai fazer você mergulhar mesmo? Talvez precisa de um scuba diving, precisa só dar uma mergulhadinha ali, dar uma olhada de como que tá, e pra depois se preparar para realmente ir para a profundeza. Quem sabe? Mas então tá. Eu espero que vocês tenham se divertido bastante com esse exercício. A ideia da metáfora é a gente liberar a criatividade, ver a nossa realidade através de uma visão totalmente diferente, dinâmica, e evitar o processo de censura, porque a gente saiu do lógico. Lógico, a Cris não ia pular. No lógico, a Daisy não ia escalar a montanha, certo? Mas aqui na metáfora, tudo é possível. Então, essa é a graça, essa é o que tem de tão precioso em utilizar a metáfora no processo de coaching. Então, para a gente finalizar e se despedir, eu gostaria de fazer a pergunta do que a gente aprendeu aqui. Então, eu gostaria que vocês compartilhassem qual que é a metáfora que traduz a experiência que vocês viveram hoje com o nosso laboratório de competências. O voo da águia. O voo da águia. Voando. Voando. Preparando, voando, alçar voos. Alçar voos. Essa experiência leva a gente a alçar voos. Inclusive, quando eu fui a coach, para mim foi um desafio, porque a metáfora dela é que é expansão da consciência, algo abstrato. E eu trabalhei essa expansão da consciência, então tive que alçar voos. Alçou voo e voou alto. Muito bem. Outra metáfora. Esse laboratório é ótimo. Obrigado. Posso falar? Pode. A minha metáfora é uma planície, um céu azul e uma planície, assim, uma sensação de liberdade.
Uau! Uau! Sensação de liberdade. Isso eu gostei. Achei bem bacana. Nilceia? A minha foi subida de mais um nível. É, a subida de... Expansão da consciência. Muito bem. Que bom que você continua expandindo. Cris? Amém. Eu vejo como se fosse uma caverna que a gente vai explorando, vai encontrando diamantes. Porque eu vejo assim, essa questão da metáfora, até durante o laboratório, eu fiquei pensando, pô, quando a gente tem às vezes uma situação difícil que a gente não sabe como resolver, pô, vamos transformar isso aqui em metáfora. Justamente para nossa mente abrir, encontrar caminhos, ver de outras maneiras, né? Só que a gente não faz isso, a gente quer resolver na hora. Então, peraí, vamos explorar isso um pouco mais. Por isso a caverna que você está ali explorando, está encontrando uma oportunidade, uma pedra preciosa aqui, para trabalhar com metáforas para a sua vida. E isso vai te ajudar, claro, para trabalhar com metáforas com o seu cliente também. Uhum. Então, Ótimo. veio muito... Bem, eu não participei do exercício, tive aqui mais compartilhando informações. E a imagem que vem para mim é como se todos nós estivéssemos sentados em volta de uma fogueira. Eu já tinha utilizado, inclusive, algo similar. E como que eu tô aqui hoje nesse papel de compartilhar um pouco de informações, mas eu sei que não é só eu que compartilho desse conhecimento, da experiência. Cada um também compartilha. É algo que nós estamos compartilhando, construindo juntos. Eu sinto essa conexão que nós conseguimos criar no laboratório, tanto nos nossos encontros virtuais, como no nosso grupo no WhatsApp. E essa é a metáfora que eu tenho. Talvez estamos todos acampando, sentados em volta da fogueira, desfrutando da companhia um do outro e crescendo junto, através desse compartilhamento de conhecimento e sabedoria. Então, falando isso... Eu quero falar. Ai, pode falar. Eu posso... Em relação à metáfora da tua fogueira, eu te vejo como o assador, o churrasqueiro, o assador da carne, que é uma pessoa importante, que vai servindo. Todos nós trouxemos um pouquinho, mas você que trouxe a carne, nós trouxemos outras coisas. Mas você trouxe a carne, você está assando ela, entregando ela prontinha já para cada um de nós. Eu gostei porque eu gosto de estar em serviço. Eu gostei da imagem, sabe? Tipo, eu tô aqui assando a carne, cada um trouxe algo para a festa e juntos a gente se diverte. Muito obrigado. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês. Espero que vocês tenham desfrutado bastante. E a gente se vê daqui 15 dias aqui, de novo, no nosso laboratório. E enquanto isso, nós vamos trocando informações no WhatsApp. E eu espero que vocês aproveitem agora para poder utilizarem bastante metáforas nas nossas conversas, para poder ilustrar bem o que a gente está falando. Tá bom? Então, uma boa noite para todos e até mais. Boa noite. Boa noite a todos.